1 Coríntios capítulo 14. O dom de profecia é superior ao de línguas. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar, porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. E farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém depois da oração e de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. A necessidade de ordem no culto. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem em tem salmo, ou tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja.
Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem.